Salve, rapaziada. Galera, tá tudo errado. Tá tudo errado. Primeira crise aí do São Paulo gerida por gestão Casares Belmonte. Já começou errado, já começou com o pé esquerdo e eu vou explicar isso pra vocês. Primeiro vamos começar o vídeo aí sem enrolação falando da entrevista do Luciano, que de fato, essa semana ainda eu expliquei, eu ainda falei que o São Paulo precisava, né, de alguém que após um fiasco, após um vexame, chegasse a público e desse uma entrevista consciente. Diferente do palhaço do Reinaldo. O Reinaldo é o bobo da corte, ele é o tiririca, ele gosta de ter essa nomenclatura. Ele gosta de ser chamado de tiririca. A verdade é essa. Então, o Reinaldo é um cara que ele não pode chegar perto dos microfones. Já o Luciano, eu gostei da entrevista dele. Foi uma entrevista serena, ele falou o que tinha que falar. Parabéns. Eu precisava disso, precisava de alguém para chamar a responsabilidade no momento desse. Claro que o torcedor não queria, a gente não quer que o São Paulo passe por um momento desse para um jogador ter que vir a público e explicar. Por mim, nunca teria esse tipo de entrevista porque o São Paulo nunca faria um fiasco desse. Porém, já que fez, parabéns pela entrevista. O Luciano é um cara que a torcida respeita, o Luciano é um cara que a torcida tem carinho. Eu não vou aqui crucificar o Luciano porque ele fez uma má partida, porque esse ano ele não tá bem. Ele, de fato, ele não tá bem esse ano, mas eu não vou crucificar o cara. O cara é homem, o cara tem culhão pra chegar e falar o que tem que ser falado. Vamos falar agora aí dessa situação do Daniel Alves, rapaziada, que assim, eu não consigo acreditar que a gestão Casares, Belmonte, Muricy, Rui Costa fizeram isso com o torcedor, fizeram isso com a instituição São Paulo Futebol Clube. E eu coloco sim o Muricy e o Rui Costa nesse balaio. Porque quando é para elogiar a administração, a diretoria, elogia-se todo mundo. E quando é para criticar, tem que criticar também. Aqui só se torce para o São Paulo Futebol Clube. Aqui não passa pano para ninguém. Tudo bem, a culpa dessa contratação, a culpa por ter trazido um jogador onde o São Paulo não poderia arcar com os pagamentos do salário desse atleta, é da administração passada. Pior administração da história do São Paulo. Isso daí todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém. Porém, não adianta ficar olhando pra trás, é olhar pra frente. E quem tá espalhando toda essa merda é a administração atual. E essa notícia trazida aí pelo Edu Afonso, de fato, o Edu Afonso é um dos pouquíssimos jornalistas da grande mídia que trabalha de forma séria. Quando ele traz uma notícia é porque tem embasamento, é porque é a realidade. Então, assim, é uma coisa de outro mundo, galera. A forma com que o São Paulo sucumbe para esse cara chamado Daniel Alves é algo de outro mundo. Eu entendo que os 18 milhões que o São Paulo já deve para ele, o São Paulo tem que pagar. Vai ter que pagar os 18 milhões. Porém, o São Paulo pagar o equivalente à metade do salário dele até o fim de 2022, cara, isso é brincadeira, isso é tirar, isso é um tapa na cara do torcedor. Pagar metade do salário de um jogador até 2022. Assim, que muito possivelmente vai para o Flamengo. Daqui a pouco, quando jogar contra o São Paulo, ele vai dar a vida contra o São Paulo. Ele vai jogar demais contra o São Paulo. Ou ele vai dar assistência, ou ele vai fazer gol e ele vai tripudiar da torcida. Vai tripudiar da torcida, vai tripudiar da administração que vai estar lá, igual cachorrinho, pagando salário pro cara todo mês. Uma coisa eu falo para vocês, galera. Esse montante aí, o que já era 18 milhões que o São Paulo estava devendo, tornará 30 milhões. São Paulo estará pagando o equivalente a metade do salário dele até o fim do ano que vem. Galera, se é pra fazer isso, se é pra fazer esse tipo de acordo e cuspir na cara da torcida, porque isso daí é um cuspe na nossa cara. Se é pra fazer isso, se eu sou o Casares, eu falo o seguinte: quer saber, Daniel Alves? Eu vou pagar seu salário integral, vou pagar tudo. Porém, você não vai jogar em time nenhum, você não vai pra Copa do Mundo, você vai passar 1 ano e 4 meses, você não quer ir pro Flamengo? Só que você vai pra outro Flamengo, você vai pro Flamengo de Guarulhos. Eu colocaria ele pra treinar no campo do Flamengo de Guarulhos. Eu ligaria lá para a administração do Flamengo de Guarulhos e falaria: aí, posso mandar o Daniel Alves aí? Eu pago, não tem problema não. Eu pago o treinamento dele, treinamento diário, não tem problema. Só que eu vou atrasar o lado desse cara. Eu vou atrapalhar esse cara. Esse cara não vai jogar por clube nenhum. Esse vai ser o Flamengo que ele vai jogar, Flamengo de Guarulhos. Esse cara não vai jogar por clube nenhum e esse cara também não vai jogar a Copa do Mundo em hipótese alguma. Enfim, galera. Se é pra fazer um acordo onde o São Paulo vai ter que pagar metade do salário do cara até o fim do ano que vem, cara, que pague tudo. Que o Casares chegue e fala: não tem problema, eu vou pagar tudo, eu não sei como. Eu vou me esmiuçar, mas eu vou pagar. Porém, você não vai jogar em lugar nenhum, irmão. Você não vai jogar no Flamengo do Rio de Janeiro. Contente-se em treinar no terrão do Flamengo de Guarulhos. Cara, se é pra pagar metade, paga logo tudo e atrapalha o cara. O mínimo que o São Paulo deveria fazer, rapaziada, é bater o martelo. Só tenho os 18 milhões para pagar. Vou pagar o que eu já tô devendo. No mais, eu não pago nada. Não vou pagar mais um centavo pro seu salário. Nenhum centavo. Quer aceitar? Quero. Então vai pro Flamengo, paga os seus 18 milhões em 15 anos. Vai lá, se vira.
Não quero aceitar? Então, beleza. Alô, Flamengo de Guarulhos? Daniel Alves tá indo aí treinar. Pouca ideia. É pouca ideia, é um cuspe na cara, um tapa na cara o que a administração Casares, o que a administração aí Belmonte, Muricy e o Rui Costa estão fazendo com o torcedor na primeira gestão de crise. A primeira gestão de crise já estão abrindo as pernas para jogador. A primeira gestão de crise já estão sendo intimidados. Cara, como que o torcedor vai ter confiança? E aí vem o Belmonte ontem na entrevista coletiva, todo mundo achando que ele teria uma postura. A demissão do Crespo, eu não esperava, ninguém esperava. Ele não seria demitido de qualquer forma. Isso daí não. O Belmonte, o Casares, eles não iriam fazer isso. Porém, eu achei que seria uma entrevista, sabe? Mais assim, que se impusesse mesmo, mais assim, bem colocada. Mas não. Apareceu na televisão para falar que tá gostando do trabalho. Gostando do quê? Um time que ficou 2 semanas sem jogo, 2 semanas só treinando e não fez nada em campo. É um time mais cansado do que na época da maratona. O Crespo não consegue extrair mais nada desse time. E aí agora a grande mídia, aí boa parte dessa grande mídia, que todo mundo sabe que não é confiável, já tá vindo com esse papo de que o São Paulo não tá pagando salário para jogador. O São Paulo, a administração do São Paulo tá começando a ser primária, tá começando a ser amador igual a administração passada. Que Deus nos ajude e que não siga os mesmos caminhos. Porém, está começando o amadorismo. O tempo está passando, está dando margem para a grande mídia começar a pôr crise no São Paulo. Falando aí que o São Paulo não está pagando o jogador, falando que está tendo racha no elenco, o jogador um brigando com o outro. Aí a torcida começa a acreditar mesmo. Porque um time que teve tempo para treinar, um time que teve tempo para evoluir e está regredindo, rapaziada, esses caras tiveram 15 dias para se fortalecer, para se recondicionar. O time do São Paulo é fraco em todos os sentidos. O time do São Paulo, galera, os caras no meio de campo, os caras não conseguem carregar a bola por 2 metros. Os caras caem trombando nas próprias pernas. O time do São Paulo fazendo o papel de pivô, sempre que um jogador tenta fazer o papel de pivô, o cara cai sozinho. O cara se escora sozinho. É muito fraco. O time do São Paulo não consegue fazer uma triangulação, não consegue dar 5 passes certos do meio campo para frente. Quando o São Paulo consegue dar 5 passes certos, é do meio campo para trás, aqueles passes de lado. Cara, isso daí tem o dedo do treinador. Isso aí é culpa do treinador. De fato, tá na hora de abrir os olhos em relação ao Crespo. Muita gente não tem coragem de criticar o Crespo. Assim, em outros tempos que o São Paulo estava ameaçado a cair para a segunda divisão, tinha ali o Muricy, tinha o Hernanes também mais recentemente, mas tanto o Muricy quanto o Hernanes são crias do São Paulo, eles estão acostumados com o São Paulo. Eles nasceram no São Paulo, a verdade é essa. Quem nasceu no São Paulo agora que vai salvar a gente? Cara, o Caleri, essa responsa eu não sei se o Caleri vai aguentar. O Caleri não é cria do São Paulo. O Caleri jogou 6 meses, jogou muito bem, mas ele não é um jogador que sabe como funcionam as coisas no São Paulo. Eu não sei se ele vai absorver essa responsa e vai dar conta do recado. É muito delicada a situação do São Paulo. A situação do São Paulo é o seguinte: conseguir os pontos necessários ali para ficar em 15º, 16º já vai estar ótimo. E, consequentemente, rapaziada, muito obrigado, Crespo. Cara, obrigado de coração. Você tirou a gente de uma fila de 10 anos. Foi muito importante o nosso título, o Campeonato Paulista. Mas você, cara, é Diniz 2.0. Você é aquele tipo de treinador que consegue extrair dos jogadores 2, 3 meses. Ele começa bem, dá um boom no time. Ali 2, 3 meses, o time joga um futebol legal, um futebol ali que, sabe, envolvente. Depois regride. Ele é o tipo de jogador que não consegue manter uma entoada numa temporada inteira. Ele não consegue ser linear. O Crespo não é linear, da mesma forma do Diniz. Porém, eu ainda acho o Crespo melhor que o Diniz. Mas, enfim, não serve para ficar no São Paulo ano que vem. Ano que vem, rapaziada, cara, um treinador que eu gostaria de ver no São Paulo, Vojvoda. O São Paulo tem que ir atrás desse cara. O São Paulo tem que tirar esse cara do Fortaleza. Com todo respeito ao Fortaleza, mas não deve ser tão difícil assim. O salário que o São Paulo paga para o Crespo, o São Paulo conseguiria trazer o Vojvoda. O Vojvoda é um técnico preparado, ele é um técnico profissional. O Crespo ainda é um técnico em amadurecimento, é um técnico que ainda está engateando na carreira. O Crespo é um técnico ainda de sub-20, galera. O Crespo é um técnico de time que, sabe, ainda não pode ter a grandeza do São Paulo. Já o Vojvoda eu vejo com essa possibilidade de ter oportunidade em time grande. Enfim, o São Paulo deve ir atrás dele, o São Paulo tem que ir atrás dele. Deixa a opinião de vocês. Vocês manteriam o Crespo? Vocês iriam atrás do Vojvoda ou de algum outro técnico? Cara, técnico brasileiro eu sei que não pode. Técnico brasileiro não tem condições de treinar o São Paulo, esquece. Tem que ser técnico de fora, ou o Vojvoda, ou de repente um técnico português, enfim. Mas o São Paulo não vai poder ficar com o Crespo, galera, porque eu não vejo mais esse time evoluindo. O São Paulo vai ficar assim até o final do ano, vai conseguir uma vitória aqui,
uma vitória ali, aí vai perder no Morumbi um jogo, aí vai conseguir um bom empate, daqui a pouco fora de casa, num jogo difícil, e rezar para conseguir os pontos que nos livra ali os pontos necessários para nos livrar da Série B. Enfim, rapaziada, esse vídeo aí foi um vídeo informativo, um vídeo de desabafo. Tamo junto, muito obrigado por quem acompanhou. E vamos São Paulo, a gente é torcedor, a gente é apaixonado, a gente não abandona nunca o São Paulo. A gente critica todo mundo, a gente, cara, dá a cara a tapa, mas continua apoiando o time, continua incentivando o time. Tamo junto, muito obrigado, rapaziada. Obrigado por quem assistiu.